Será que a engrenagem da religião está te esmagando, enquanto o verdadeiro reino de Deus continua sendo ignorado? Antes de qualquer julgamento, é preciso deixar uma coisa clara. Este vídeo não é um ataque à fé verdadeira. Não estamos aqui para generalizar ou desacreditar igrejas sérias, muito menos para apagar o brilho das comunidades que vivem o Evangelho com humildade, compaixão e fidelidade às Escrituras. Elas existem, resistem mesmo que em menor número, e continuam sendo faróis no meio da escuridão. Mas este vídeo não é sobre elas. É sobre o que veio se tornando maioria. Sobre uma engrenagem religiosa que gira não em torno de Cristo, mas do lucro, da fama e da manipulação. Um verdadeiro esquema, onde fé virou moeda e púlpito virou pedestal. Já parou para pensar como certas igrejas parecem ter mais a ver com corporações do que com congregações? Onde o líder espiritual ocupa um lugar inalcançável, rodeado de bajuladores, blindado por hierarquias e sustentado, pasme, pelos sacrifícios do povo. E o mais assustador, tudo isso, com base na Bíblia. Pelo menos é o que dizem. O culto vira um espetáculo, a pregação, um roteiro bem ensaiado, e os dízimos, o combustível de um império que se disfarça de espiritualidade. No vídeo de hoje, vamos investigar a farsa denominacional, um sistema onde a fé virou degrau e onde muitos, em nome de Deus, têm erguido pirâmides humanas com base na ingenuidade de quem só queria crer. Se você já sentiu que algo estava errado, se percebeu que a fé que te ensinaram está mais parecida com opressão do que com libertação, então fica comigo até o fim, porque a verdade, quando revelada, tem o poder de abrir olhos e derrubar reinos. Talvez você cresceu dentro de uma igreja. Talvez foi ali que aprendeu a orar, a cantar, a respeitar os mandamentos. Mas, com o tempo, algo mudou. Aquela comunhão simples deu lugar a estruturas gigantescas, cultos coreografados, campanhas intermináveis e um sistema onde a bênção de Deus parecia estar diretamente ligada à sua capacidade de contribuir financeiramente. E se você ousasse questionar, logo era chamado de rebelde, de fraco na fé, ou pior, de instrumento do diabo. Esse tipo de manipulação não é novo, mas está cada vez mais sofisticado. A farsa denominacional se alimenta do medo, da culpa e da ignorância bíblica. E é por isso que hoje vamos abrir os bastidores desse teatro religioso. Porque o que está em jogo não é apenas dinheiro. É a alma das pessoas. É a verdade do Evangelho. É o nome de Deus sendo usado como escada para interesses humanos. Você já reparou como existe sempre uma nova visão de Deus que coincidentemente exige mais dinheiro? Um novo templo, uma nova torre, uma nova arca da aliança. Sempre algo grandioso que precisa ser financiado com urgência, de preferência, com a sua fé traduzida em boletos. E se você não der, será acusado de impedir a obra de Deus. Já não basta ser fiel, é preciso ser explorado. Já não basta crer, é preciso sustentar uma estrutura que se diz celestial, mas que funciona como uma empresa, com metas, rankings e premiações internas. Enquanto o povo se espreme nos bancos, o topo da pirâmide ostenta luxo, status e autoridade inquestionável. Mas hoje, nós vamos questionar. Hoje, vamos acender a luz onde muitos tentam manter tudo nas sombras, porque a fé verdadeira não teme a verdade, e a verdade, quando chega, não pede licença. Ela entra e liberta. O que vamos mostrar hoje não é uma opinião, é uma denúncia. Uma exposição clara da pirâmide que muitos chamam de igreja, mas que funciona como um império de interesses. Você já reparou como, em muitas igrejas hoje em dia, o púlpito parece mais um trono de rei do que um local de ensino da palavra? É como se estivéssemos diante de um palco onde a performance conta mais que a pregação, onde a aparência vale mais que o arrependimento. Poucos falam, muitos aplaudem. Poucos mandam, muitos obedecem. E todos doam. Dízimos, ofertas, campanhas, sacrifícios, tudo em nome de uma visão espiritual que curiosamente sempre beneficia os mesmos rostos. Vamos mostrar como a fé do povo está sendo explorada para sustentar palácios, carros de luxo e estilos de vida que nada tem a ver com o carpinteiro de Nazaré. Se você sente que algo está errado,
Fique comigo até o final, porque o que você vai ver aqui pode ser a resposta que seu coração já suspeitava. Dentro dessas igrejas, a desigualdade começa no próprio espaço físico. Já notou como os púlpitos são elevados, cercados, iluminados como palco de teatro? O pregador está acima do povo, física e simbolicamente. As cadeiras da liderança são almofadadas, douradas, destacadas. Enquanto isso, o povo se espreme em bancos de madeira ou em cadeiras de plástico, muitas vezes sob o calor e a promessa de uma recompensa divina que nunca chega. O visual importa, e como importa. É ele que impõe respeito, que cria uma falsa ideia de superioridade espiritual. Só que esse sistema não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus sentava com pecadores, comia com os marginalizados e nunca construiu tronos, mas pontes. A separação não é só de cadeira. Ela aparece também no vestuário. O clero se apresenta com trajes caros, ternos sob medida, anéis dourados, batinas bordadas, colares de autoridade. Alguns se vestem como se fossem reis espirituais, enquanto seus obreiros mal têm uma roupa decente para vestir. Esses mesmos obreiros são os que varrem o chão, arrumam as cadeiras, servem na porta, limpam os banheiros, mas mesmo assim são tratados como inferiores. A santidade virou uniforme. E a humildade virou discurso usado no microfone. A pergunta que fica é: em que parte da Bíblia esse modelo foi aprovado? Porque, no que está escrito, os maiores devem servir, e não se exaltar. Mas o sistema não para por aí. Ele tem métodos, estratégias e um vocabulário próprio. Palavras como honra, cobertura espiritual e obediência cega são repetidas como mantras. Não se pode discordar, não se pode questionar, porque quem levanta a voz contra o ungido do Senhor é imediatamente visto como rebelde ou pior, como alguém amaldiçoado. Esse tipo de doutrina não liberta, ela aprisiona. E o pior, aprisiona em nome de Deus. É como se houvesse um manual oculto sendo seguido por trás dos púlpitos. Um manual que não vem da Bíblia, mas da manipulação emocional e da psicologia do medo. E aqui vai um dado que pouca gente comenta. Muitas dessas igrejas têm estruturas empresariais registradas. Elas têm sedes, franquias, departamentos de marketing, metas mensais e até consultores jurídicos para blindar seus líderes. Sim, estamos falando de igrejas com lógica de multinacional, onde o produto é a fé e o lucro é garantido pelo medo, pela promessa e pela suposta maldição sobre quem se recusa a dar. O mais cruel? Muitos dos fiéis estão desempregados, mas continuam entregando tudo com a esperança de receber o milagre financeiro. Uma promessa que, em muitos casos, nunca chega. E se alguém ousa sair dessa estrutura, vem a exclusão, a perda da cobertura espiritual, o medo do inferno. Pessoas que passam anos servindo, doando, limpando banheiros, são simplesmente descartadas como hereges por questionarem o sistema. Relacionamentos são cortados, famílias se dividem, a comunidade que antes acolhia vira um tribunal. E tudo isso é feito em nome de Jesus. O mais doloroso é ver como essas pirâmides religiosas silenciam a dor dos próprios fiéis. Gente ferida, abusada espiritualmente e sem coragem de contar o que viveu. Porque para muitos, falar é sinônimo de blasfêmia. O silêncio é imposto como sinônimo de santidade. Mas a verdade é que a santidade que Jesus ensinou nunca se baseou em medo, subserviência ou manipulação. Ela se baseia em amor, verdade e justiça. E quando a justiça é sufocada em nome da fé, já não estamos mais falando do Evangelho. Mas se engana quem pensa que essa estrutura se mantém apenas pela liderança. Em muitos casos, é a própria multidão que ajuda a sustentar a farsa. Porque, ao longo do tempo, essas igrejas criaram um ambiente psicológico coletivo onde a culpa é compartilhada e o medo é institucionalizado. A ideia de que não se toca no ungido, de que Deus vai cobrar quem critica o pastor, ou que quem sai da visão perde a bênção, é incutida desde os primeiros cultos. A mente é condicionada a ver a autoridade como infalível,
e questionamento como rebeldia. Resultado? Muitos preferem ficar calados, mesmo quando tudo dentro deles grita que tem algo errado. A liturgia também entra nesse jogo. A escolha das músicas, os momentos de emoção, os apelos com fundo musical dramático, tudo é cuidadosamente coreografado. Não é raro ver revelações feitas sob medida, para exaltar líderes ou constranger aqueles que demonstram resistência. Há igrejas onde supostos profetas são usados como ferramentas de intimidação. Eles revelam o que ninguém falou, mas o que todos comentam nos bastidores. Fulano está frio, Ciclano está murmurando, Deus vai pesar a mão. E assim, aos poucos, a espiritualidade se transforma em um jogo de controle. Em outros casos, o sistema é alimentado pela esperança. Fiéis permanecem acreditando que um dia serão recompensados, que subirão na hierarquia, que se tornarão pastores, missionários, líderes. Mas o que não se diz é que esse reconhecimento quase sempre depende de submissão cega, bajulação e obediência à estrutura. Questionou demais? Está fora. E mesmo os que chegam ao meio da pirâmide descobrem, tarde demais, que o topo é intocável, que sempre haverá um nível acima, reservado a poucos, geralmente aos mesmos de sempre. O topo nunca se renova, porque ele foi feito para se manter, inalcançável. O que vemos, no fim das contas, é um teatro onde o nome de Deus é o pano de fundo, mas o roteiro é escrito por homens gananciosos. Homens que descobriram como usar a fé para enriquecer, manipular e controlar multidões. Eles falam de Jesus, mas vivem como César. Eles citam Paulo, mas vivem como reis. Eles condenam o pecado, mas escondem seus próprios escândalos por trás de alianças políticas e acordos financeiros. E o mais chocante, muitos desses líderes jamais leram a Bíblia de verdade. Eles a usam como instrumento, não como fundamento. E o povo continua pagando o preço. E talvez o mais doloroso de tudo isso seja perceber que muitos desses lugares começaram bem. Igrejas pequenas, com pastores apaixonados, que pregavam nas praças, oravam pelas madrugadas e ajudavam famílias sem esperar nada em troca. Mas à medida que cresciam, algo mudava. A humildade virava estrutura, o serviço virava cargo, o altar virava palco. E aquele primeiro amor dava lugar à ambição, à burocracia e ao culto da personalidade. O nome de Jesus ainda estava na fachada, mas lá dentro era o nome do líder que ecoava mais forte. É por isso que precisamos falar. Precisamos denunciar esse sistema, não por ódio à igreja, mas por amor ao verdadeiro evangelho. Porque enquanto esse ciclo continuar, milhares de pessoas vão continuar sendo enganadas, usadas e pior, afastadas de Deus por causa de maus representantes. A farsa denominacional não é apenas uma crítica. É um alerta, um clamor, um apelo para que você, que ama a verdade, abra os olhos e volte às Escrituras. Porque a fé genuína não depende de estrutura, nem de púlpito, nem de cargo. Ela começa no coração e termina aos pés de Cristo. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe um comentário dizendo o que você já presenciou dentro de sistemas religiosos como esse. A sua história pode abrir os olhos de muita gente. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque ainda tem muita coisa que precisamos expor juntos. E lembra, nem tudo que brilha no altar vem da luz de Deus. Às vezes, é só o reflexo de um ouro que foi entronizado onde Cristo deveria estar.